Eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro os últimos 5 governadores foram presos. Exato. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro é uma coisa de louco. Nenhum estado a gente daqui de São Paulo, né, Helena? A gente não consegue entender o Rio de Janeiro, não consegue. E a minha experiência lá fora, quando as pessoas de fora do Brasil pensam em Brasil, elas pensam primeiro em Rio de Janeiro. Sim, claro. A primeira vitrine do Brasil é o Rio de Janeiro. É a Amazônia lá longe, aquela coisa bonita, mas é o Rio. É o Rio de Janeiro, né? Historicamente. Bossa Nova, Carmen Miranda, não sei o que. É Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, é Rio de Janeiro. Carnaval. Carnaval. Agora, então, Maracanã. Então, o dano desse Rio de Janeiro tá tão mal. Eu não entendo como funciona. Parece que lá é péssimo. Não dá para separar mais, né? O dano do Rio de Janeiro, ele não fica no Rio de Janeiro. A má imagem do Rio de Janeiro, ela mancha o país como um todo. Então, eu acho que eu gostaria que todo mundo em São Paulo, todo mundo no Brasil, se debruçasse um pouquinho em relação aos problemas do Rio, porque não são problemas do Rio. São problemas que acabam afetando a todo mundo. Porque a imagem queimada do Brasil também vem de uma imagem queimada do Rio de Janeiro. E o que aconteceu lá atrás no Rio que chegou nesse ponto? Bom, se dá para colocar aí. Bom, se a gente muito curtinho, bem curto. O Rio de Janeiro foi capital. Certo. E durante muito tempo, uma capital ela se beneficia da entrada de dinheiro de governo federal e de uma quantidade grande de funcionários públicos. Sim. Você vai criando, digamos assim, empregos, bons empregos, estruturas. E quando você quebra isso, essa cidade, digamos assim, ainda se sente, ainda se acha, mas já não tem mais essa estrutura. Então você começa o quê? Uma certa elite carioca a dar jeitinhos. Jeitinhos para manter certos privilégios, jeitinhos para manter um certo dinheiro, e certos jeitinhos viraram corrupção. E a gente pega aí 5 governadores presos, né? Quer dizer, eu acho que a gente não pode ter mais um governador preso no Rio de Janeiro. Quem são os candidatos lá? O Marcelo Freixo é o do partido que eu estou, o PSB, quer dizer, eu acho longe o melhor candidato. E o segundo, que provavelmente vai ser o segundo turno, vai ser com o atual governador, o Cláudio Castro, que era vice do Witzel, que foi eleito e foi preso. Que ele saiu também com confusão e teve que sair. Ele, quer dizer, é mais ou menos farinha do mesmo saco. Quer dizer, mesma maneira. Não estou acusando ele de corrupto, eu estou acusando ele de fazer parte de um esquema de governo que não deu certo, claramente. Você vê o Rio de Janeiro, a decadência do Rio de Janeiro, a pobreza no Rio de Janeiro. E aí você pega uma coisa que talvez seja fácil das pessoas entenderem. Olimpíada. A gente fez uma Olimpíada no Rio de Janeiro. Dinheiro federal, basicamente, mas foi posto no Rio de Janeiro. Tá tudo abandonado, tá tudo largado. Você vai para Copacabana, que é a vitrine do Rio para o mundo, e tá lá cheio de gente pobre dormindo no chão. O Rio de Janeiro não conseguiu, e aí não passou para o Brasil, alavancar a popularidade e a propaganda que uma Olimpíada é para trazer turistas. Como o Barcelona fez isso. Como o Barcelona fez, como outras cidades fizeram. Não conseguiu. Quer dizer, isso era emprego que a gente ia gerar com essa exposição que a Olimpíada dava. E não se conseguiu fazer isso. Então, há tantos erros no Rio de Janeiro e a gente não pode continuar. Então, para mim, eu, como carioca, eu falei, tem que mudar o Rio e tem que mudar o Brasil. O Bolsonaro também é danoso em relação à entrada de dinheiro de fora. Eu me lembro assim, eu estava em Israel fazendo uma matéria, em 2018, ele candidato, ele falando que ia botar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Uma coisa que só o Trump tinha feito nos Estados Unidos, mas era contra tudo que o mundo concorda que não se deve fazer, né? Os países árabes que compram muito, principalmente carne do Brasil, e o Irã também, eles, obviamente, ficaram indignados, porque aquilo ali é muito importante para eles, a questão da Palestina e Israel, que Jerusalém seja preservada como uma cidade mais internacional e mais neutra. E até os palestinos querem que seja capital também, enfim. Então houve já um problema. Aí depois aparece a Covid. Aí o Bolsonaro e os filhos lá detonam a China. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Aí depois tem a eleição nos Estados Unidos, Trump e Biden, ele com Trump, só com Trump. Quem ganha é o Biden, segundo maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos. Ele detonou o Biden. Aí briga com a Argentina. Vai ter o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul é a Argentina. Ele detona quem é eleito, o cara que ele detonou. Gente, você não pode ter uma loja, você não pode ter uma padaria que você fica xingando os seus fregueses. Isso é óbvio. Não estamos falando em política, grande ideologia, estamos falando de uma coisa muito
corriqueira. Sabe, a gente precisa de negociar, a gente precisa comerciar e precisa em ter um outras mínimo palavras, tratamento. Você estaria dizendo, olha só, hein, que o Bolsonaro é burro. Não, eu estou dizendo, quer dizer, eu acho que ele foi burro, sim, isso aí. Eu não estou dizendo, deixa eu dizer, eu acho que ele não fez isso por burrice. Não? Eu acho que ele faz porque ideologicamente ele acha que ir pra porrada é uma coisa que interessa ao público dele. Eu acho que às vezes é burrice. Eu acho que o Bolsonaro não pensa no bem do Brasil. De verdade, eu não acho. Se você pensar bem, você destruir a Amazônia faz bem pro Brasil? Você destruir negócios faz bem pro Brasil? Você destruir a saúde do brasileiro faz bem pro Brasil? Eu fui num evento outro dia no Rio de Janeiro que tem uma coisa que eu nem conhecia, que chama Instituto Alziras. É um instituto de mulheres que monitora como estão as mulheres quando estão no governo. Basicamente são prefeitas. Ah, tá. Os números são incríveis, Vilela. Durante a pandemia, morreu em cidades governadas por mulheres, proporcionalmente 44% menos do que em cidades governadas por homens. Né? Mulher sabe cuidar mais, sabe tratar mais, sabe não sei o que, enfim, sabe conversar talvez melhor. Internações menos 30%. E fizeram um cálculo, se fosse meio a meio, se o Brasil fosse governado metade das prefeituras homens, metade por mulheres... Quantas pessoas teriam sido só? 75 mil pessoas não teriam morrido. Aí você pega, quanto tempo o Bolsonaro demorou para comprar a vacina? Quanto tempo ele ficou detonando a vacina? Quanto tempo? Isso matou gente. Cara, eu não entendi. Por que eu falo que é burro? Eu até tentei colocar na sua boca isso, mas estou colocando na patriota. Minha. Ele foi muito burro, porque ele poderia ter saído como herói. Sim. Mesmo não, como você fala, que ele não pensa no Brasil. Mas tudo bem. Mas digamos que ele não pensa no Brasil. SUS, já existiu o sistema de vacinação. Se ele bancasse e falasse, eu vou liderar o Brasil, ele ia sair como herói e estava eleito no primeiro turno. Compra vacina, vamos todo mundo vacinar. Eu não entendi até hoje por que ele brigou com a ciência, com a vacina. Porque ele começou imitando o Trump, que começou atacando a vacina. Isso? Não, eu acho uma burrice até pra carreira dele. Porque ele só tinha a ganhar. Ele só perdeu com isso. Ele só perdeu. Não, eu acho assim, é difícil hoje se você friamente falar o seguinte, não, eu cheguei de Marte agora, só queria entender o que está acontecendo. E você vem no Brasil e você fala, poxa, vamos pegar aqui, saúde, educação, economia, meio ambiente, você vai assim, mas aonde melhorou? Nada melhorou. Mas, Shoa,